A vida de Josué, ela é um exemplo às nossas vidas. Josué era um homem que, diante das dificuldades, ele sempre tinha algo bom e oportuno para trazer para o seu líder. Josué é aquele que batalhou diversas batalhas que Moisés pediu para que ele fosse e lutasse. Tem certa batalha que, quando Moisés estava com as mãos levantadas, Josué e os seus guerreiros venciam a batalha. Quando Moisés abaixava suas mãos de cansaço, eles começavam a perder as batalhas. Quando alguém ia lá e levantava de novo a mão de Moisés, ele ia lá e começava a ganhar cada batalha. Josué é aquele que também estava do lado de Moisés nos grandes milagres de Moisés. Era aquele que viu quando Moisés batia com o seu cajado e dali saía a água da rocha. Era aquele que viu Moisés batendo o seu cajado e abrindo o mar. É aquele que viu Moisés realizando a grande obra de Deus. E agora Deus fala para ele que ele está diante de um novo obstáculo na sua vida. Ele está diante de um novo momento da sua vida. Ele está diante de uma nova história na sua vida. Só que ele não pode mais contar com aquele que realizava os milagres através do Espírito de Deus. Ele não pode mais contar com o seu grande líder. Ele não pode mais contar com Moisés. E a primeira palavra que Deus fala para ele, depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou com Josué, o auxiliar de Moisés. A primeira palavra que ele falou foi essa, ó: meu servo Moisés morreu. A primeira palavra que ele está falando para Josué é: aquele que você esperava para te dar força para vencer, não está mais do seu lado. Morreu. Agora você precisa crescer. Agora você precisa caminhar. Agora você precisa andar. Agora o que eu espero de você é que você possa guiar o meu povo. E Deus está falando com você hoje. O que Deus espera de você é maturidade. O que Deus espera de você é não depender mais de homens, mas depender inteiramente de Deus. Deus está esperando isso da sua vida hoje. Quando Josué teve uma oportunidade de espiar a terra prometida, ele foi com mais 11 pessoas. E as 10 pessoas primeiras que deram seus relatórios, falaram só das dificuldades, falaram só dos problemas. Mas Josué e Caleb falaram da bênção de Deus, falaram da possibilidade e deram o melhor relatório sobre o futuro da nação de Israel. Deus espera da nossa vida que nós possamos trazer a melhor expectativa, como foi dito aqui ontem no Vida Real, a melhor expectativa da salvação de Jesus. Deus espera da nossa vida que a melhor expectativa saia dos nossos lábios. E sabe, e quando Deus foi escolher um novo líder, quando Deus foi escolher alguém, Ele foi buscar lá, naqueles 2 homens, que um dia confiaram em Deus, que um dia ousaram ouvir a voz de Deus diante dos gigantes, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante dos empecilhos. E muitas vezes nós olhamos para as nossas dificuldades e problemas, e olhamos e vimos mais os problemas do que o Deus que pode solucionar os problemas. Quando aqueles espias olharam para a terra, eles viram gigantes, eles viram muralhas, eles viram derrota. Quando Josué, diante da palavra de Deus, olhou para aquela terra, ele viu a possibilidade da vitória. Ele viu que Deus estava com eles. E ele viu que Deus estava o chamando para vencer. Deus hoje está chamando você para vencer. Deus hoje está chamando você para esquecer. Aqui, Moisés, ele simboliza o passado.
Deus está te chamando hoje para vencer o passado na sua vida. Deus está te chamando hoje para esquecer do passado e viver uma nova história com Deus. Como se esquece o passado na palavra de Deus? O passado é esquecido com confissão de pecado. O passado é esquecido com arrependimento. O passado é esquecido com transformação de vida. E o passado é esquecido com busca do presente que te leva ao futuro. Deus está esperando da sua vida hoje que você esqueça do passado e avance diante das circunstâncias que estão diante de você. Confissão, arrependimento, transformação de vida. Deus está esperando dos nossos jovens, que os nossos jovens confessem os seus pecados. Que você se arrependa dos seus pecados e transforme a sua vida na presença de Deus. Isso é, Moisés morreu. Agora, o próximo verso que ele fala, dispõe-te. Ou, vamos adiante. Segundo passo para uma nova história é estar disponível. Estar pronto. Sabe? Deus não precisa de um novo pastor. Deus precisa de você pronto para fazer a obra dele. Deus precisa da sua vida. Deus precisa de você se colocar diante de Deus e falar: eis-me aqui. Como disse Isaías, envia-me a mim. Envia-me a mim dentro das universidades, Senhor. Envia-me a mim dentro da sala de aula. Envia-me a mim dentro do meu trabalho. Eu quero ser aquele que o Senhor separou para abençoar este lugar. Pastor não pode chegar onde vocês chegam. Pastor não pode chegar onde vocês estão. Mas vocês podem ser Josué naquele lugar. Você pode ser Josué disponível para o agir de Deus. Momentos de transição como esse é sempre momentos de grandes oportunidades ministeriais. É momento de pessoas se levantarem e falarem: conta comigo, eu quero ser usado, Senhor. Conta comigo, Senhor, eu quero ser usado para a tua honra e glória. Conta comigo, Deus, eu quero ser usado para fazer a diferença. Conta comigo, Senhor. Sabe quando começou um avivamento, um grande avivamento na Inglaterra? A oração de John Wesley era uma simples oração que falava: dá-me 100 homens comprometidos. Eu não sei se Claudemir consegue colocar na tela o verso, não sei se ele consegue colocar, mas se ele colocar aí vocês me avisam. Esse verso que foi digitado, colocou? Não? Claudemir, daqui a pouco ele coloca na tela. Mas é um verso que eu falei que era uma oração de John Wesley. Uma oração de pedindo pessoas para a obra. Ele estava falando assim: me dê 100 homens totalmente consagrados a Deus. Olha lá, dê-me 100 homens que a nada mais temam, senão a Deus. E não importará se eles são pastores ou leigos. Garanto-lhe que sacudirão as portas do inferno e edificarão o reino de Deus sobre a terra. Sabe o que Deus está falando hoje? Que Ele só precisa da sua vida consagrada. Ele só precisa da sua vida separada. Para fazer um sacudir santo aonde você está. O mundo não imagina o que Deus pode fazer com uma vida inteiramente consagrada a Deus. Hoje nós temos aqui mais de 400 pessoas. Se separar 100 pessoas aqui, coloque a sua vida hoje. Fala: Deus, hoje eu quero estar disposto a fazer a tua obra, sacudir as portas do inferno. Daqui para frente, quero fazer diferença nessa cidade. Quero fazer a diferença na vida dos meus amigos. Quero fazer a diferença na vida da minha família.
Quero ser usado por Ti, Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha história. Faz dela uma nova história. Se pessoas estavam levando ela para uma história desgraçada, o Senhor leva ela para uma história cheia de graça. Se pessoas estavam levando a minha vida para o inferno, hoje eu vou começar a sacudir as portas do inferno. Deus vai usar a minha vida. Deus vai usar a minha história para levantar uma nova geração, para levantar um novo tempo, para levantar um novo momento. A terceira coisa é ter consciência que uma nova história na nossa vida, ela só acontece quando nós temos intimidade com Deus. Uma história de graça, uma história de santidade, uma história de mudança. Ela só acontece na nossa vida quando nós buscamos a intimidade com Deus. O Senhor fala aqui, fala para Josué, fala assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você, seja corajoso e anime-se. Você conduzirá esse povo para a terra que prometi dar aos seus antepassados. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvie, ande. Em outra tradução fala, medite na minha palavra dia e noite e serás próspero e bem sucedido. Ele não está falando outra coisa a não ser, busque de joelhos e oração a minha palavra. Busque todos os dias a minha palavra e você vai ver aonde eu vou te levar. A diferença na minha vida é aqueles que ouvem e aqueles que praticam. A diferença na vida daqueles que fazem a obra de Deus está no praticar a palavra de Deus. E ele está falando isso. E Josué entendeu isso, que a base da vitória dele dependia de uma intimidade, de uma busca, de joelhos dobrados, de em oração caminhar para a vitória. Em oração. As decisões da vida dele eram decisões tomadas junto com o Eterno. Eram decisões tomadas junto com Deus. Pergunta para quem está do seu lado aí, onde você tem tomado as suas decisões? Você tem tomado suas decisões no altar do Senhor? Você tem tomado as suas decisões na presença de Deus? Você tem buscado Deus para estabelecer novos caminhos na sua vida? Josué tinha isso bem claro na sua mente. A minha vitória depende de uma busca em Deus. A minha vitória depende de quanto mais eu dobro os meus joelhos, de quanto mais eu estou na presença do Altíssimo. Esse mesmo homem que escreveu esse texto, ele fala assim, que ele tinha tantos compromissos no dia, que ele não podia deixar de orar 3 horas por dia antes de sair de casa. Esse mesmo homem, John Wesley, ele acordava todos os dias 4 horas da manhã e buscava Deus até as 7 da manhã, e depois saía para pregar 7, 8, 9 vezes por dia. E Deus ativou um avivamento cheio do fogo do Espírito na Inglaterra. A história conta que a rainha da Inglaterra tinha mais medo das orações de John e Carlos Wesley do que dos exércitos inimigos. Porque Deus levantou homens que se dobravam diante dele. Porque Deus levantou pessoas que buscavam a ele. E Josué foi vencendo cada batalha. Foi vencendo cada hora. E a última coisa da vida de Josué é Deus deixando uma palavra para ele. Tenha força e tenha coragem. Seja forte e corajoso. Vou dizer de novo. Seja forte e anime-se. Eu não vou passar sozinho as dificuldades. Deus está comigo. Você não vai passar sozinho as dificuldades. Deus está com você. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua história. Deixa Deus tocar a sua vida.
Deixa Deus operar na sua família. Você não vai passar sozinho pelas dificuldades. Ser forte e corajoso. Aqui o ser forte e corajoso está ligado a persistir, continuar, não desanimar. Aquilo que a palavra de Deus fala, aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, não é digno da minha presença. E você decidiu, falou com Deus, continue, avance em direção ao alvo, não retroceda. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor? As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. E sabe o que está falando aqui? Porta não anda. Quem anda é a igreja avançando. Quem anda é a igreja sacudindo. Quem anda é a igreja invadindo o inferno e saqueando para Deus. Você é a igreja do Senhor. Você precisa andar em lugares que você vai tirar pessoas do inferno. Você precisa invadir lugares aonde Deus vai te usar para saquear e prevalecer diante das portas do inferno. Você precisa ser usado por Deus. Você precisa ser e deixar ser temperado pelo Espírito de Deus. Queria convidar você a ficar de pé nessa noite.